O sino acima da porta da loja de ferragens Miller tilintou quando Emily saiu de mãos dadas com ele, passando bem ao lado da minha caminhonete estacionada. Ela nem sequer olhou para mim. O homem que a acompanhava, com um sorriso irônico nos lábios, apertou a mão dela com mais força e então me encarou através do para-brisa. Algumas coisas simplesmente não foram feitas para durar, Luke, disse ele com a voz baixa e zombeteira. Voltar para a tranquilidade das planícies do meio-oeste foi um choque. O ar não vibrava com uma tensão constante, e o silêncio parecia tanto uma bênção quanto uma ameaça. Eu era Luke Miller, um veterano da Marinha, e o mundo havia se tornado excessivamente ameno. Cada som repentino, cada sombra inesperada tensionava um músculo do meu pescoço. Hipervigilância chamavam isso, uma habilidade aprimorada em lugares onde o fracasso significava sono eterno. Eu me esforçava para me livrar dela, para me reintegrar ao ritmo da vida urbana, mas o zumbido baixo de um carro se aproximando ainda podia me fazer estremecer. Conheci Emily Walsh em um evento beneficente para veteranos, realizado no Parque Municipal. Eu estava rígido em meu terno alugado, tomando um refrigerante morno, tentando parecer interessado sem realmente me envolver. Emily, uma professora, se movia pela multidão com uma graça natural, sua risada se espalhando suavemente na brisa. Ela me encontrou encostado em uma mesa de piquenique observando os gansos no lago. Você parece tão confortável quanto um gato na banheira, disse ela, com um pequeno sorriso nos lábios. Seus olhos eram gentis, e pela primeira vez em meses uma pequena parte daquela tensão acumulada em meus ombros se dissipou. Conversamos sobre nada em particular no início, depois sobre tudo. Compartilhávamos um entendimento silencioso, um anseio por algo estável, algo real. Nosso namoro foi simples, descomplicado e verdadeiro. Jantamos comida italiana em um restaurante com luz baixa, onde a massa tinha o sabor de casa. Caminhamos pelas trilhas desgastadas do Parque Estadual, o farfalhar das folhas sob nossas botas sendo o som mais alto por quilômetros. Ela pacientemente me ensinou os passos da dança country em um salão empoeirado nos arredores da cidade. Sua mão guiando a minha, sua risada ecoando a minha. Eu nunca havia acreditado em almas gêmeas ou grandes gestos românticos, mas com Emily, uma paz tranquila me envolveu. 6 meses depois de nos conhecermos, ajoelhado ao lado da pia da cozinha, consertando uma torneira pingando, olhei para ela coberto de gordura e pedi sua mão em casamento. Ela disse sim, com os olhos brilhando em lágrimas. Nos casamos em uma pequena igreja nos arredores da cidade, a luz filtrada pelos vitrais, quente e dourada. Compramos uma casa modesta, um rancho de 2 quartos com um gramado que sempre precisava ser aparado. Emily continuou lecionando para o 3º ano do ensino fundamental, seus dias preenchidos com a algazarra das crianças. Usei meu benefício GI Bill para obter uma certificação em gestão de segurança e consegui um emprego na Sentinel Security. Comecei no turno da noite patrulhando armazéns e parques empresariais e eventualmente fui promovido a um cargo de supervisão. O trabalho era estável, previsível e me dava um senso de propósito. 5 anos após o nosso casamento, nossa filha Grace nasceu. Ela veio ao mundo com um choro que ecoava com pura vida e naquele momento prometi a mim mesmo que seria um pai presente, diferente do meu, que sempre fora uma sombra distante. Os primeiros meses foram um turbilhão de noites sem dormir e descobertas alegres. Então, a escuridão se abateu sobre Emily. Depressão pós-parto, como o médico a chamou, uma nuvem que obscurecia seu espírito alegre de sempre. Assumi a responsabilidade conciliando minha agenda de trabalho com a alimentação de Grace, a troca de fraldas e o embalar para dormir. Somos uma equipe, eu dizia a Emily, segurando sua mão e observando seu olhar vago. Mantive a casa em ordem, as contas pagas e Grace segura. Impedi que nosso mundo desmoronasse. Lentamente, a escuridão se dissipou. Emily reencontrou a si mesma, ainda um pouco frágil, mas presente. Grace cresceu e se tornou uma pré-escolar cheia de vida, seu riso contagiante preenchendo os cantos da nossa casa, afastando qualquer sombra persistente. Eu apreciava nossas rotinas, o bater da porta da minha caminhonete depois do trabalho, o animado papai chegou, de Grace ecoando pela casa, a presença reconfortante de Emily na cozinha, o cheiro do jantar no fogão. Eu acreditava que nossa vida era perfeita, uma linha do tempo visual da felicidade se desenrolando diante de mim. Certa noite, aconchegada na cama, Emily encostou a cabeça no meu peito, sua voz um sussurro suave no silêncio do quarto. Você é meu porto seguro, Luke.
disse ela, seus dedos traçando círculos no meu braço. Nunca precisarei de mais ninguém. Eu acreditei nela completamente. Em retrospectiva, me pergunto se aquele foi meu primeiro erro, o momento em que parei de prestar atenção às mudanças sutis. Pequenas alterações começaram a surgir, quase imperceptíveis a princípio, como aquela leve depressão na estrada que você só percebe depois de passar por ela 100 vezes. Meu trabalho na Sentinel Security começou a consumir cada vez mais meu tempo. A empresa estava em expansão e, com a minha experiência, me colocaram no comando de novas avaliações de locais, o que significava viajar pelo estado, às vezes com pernoite. Eu racionalizava a situação, dizendo a mim mesmo que era pela família, pelo futuro da Grace, pela estabilidade que a Emily sempre desejou. Mais horas, mais dinheiro, uma segurança maior. Era isso que um bom marido fazia. Emily, de volta à sala de aula, ficou quieta. Seu riso fácil tornou-se menos frequente, substituído por uma espécie de preocupação distante. Quando eu chegava em casa, ela nem sempre estava me esperando na porta, ou mesmo na sala de estar. Muitas vezes estava na cozinha, olhando pela janela, ou no sofá, com o celular na mão. Nossas conversas, antes fáceis e repletas de detalhes banais do nosso dia a dia, tornaram-se tensas. Eram pontuadas por silêncios que pareciam se estender cada vez mais. Eu tentava preenchê-los, falando sobre o meu dia, mas suas respostas eram curtas e secas, seu olhar geralmente fixo na tela. Está tudo bem, hein? Eu perguntava, com a pergunta pairando no ar, carregada de significado. Ela dava de ombros, sem levantar o olhar. Só cansada, como sempre. As crianças deram trabalho hoje. Sua voz não demonstrava nenhuma emoção real, apenas uma constatação fria. As críticas silenciosas começaram de forma sutil. Você nunca mais está em casa, Luke. Ela dizia, como se minhas longas horas de trabalho fossem uma escolha que eu fiz contra ela, não por nós. E quando você está sempre tenso. Não consegue simplesmente relaxar. As palavras pareciam pequenos cortes, cada um corroendo um pedacinho da base que eu pensava que tínhamos construído. Eu estava provendo, protegendo, mas ela via isso como uma fuga. Tentei reacender o que tínhamos. Planejava encontros românticos, fazia reservas naquele restaurante italiano que adorávamos. Ela aceitava, mas frequentemente cancelava em cima da hora, alegando dor de cabeça ou que precisava corrigir provas. Quando finalmente vinha, sua atenção estava em outro lugar. Seus olhos se desviavam para o celular debaixo da mesa, ou ela beliscava a comida, mal participando da conversa. Notei pequenas mudanças então. Um vestido novo, um modelo que eu nunca a tinha visto usar, comprado sem que eu dissesse nada. Um perfume diferente, floral e doce. Uma fragrância que não era a cara da Emily. Um ar de mistério que a envolvia como o novo perfume. Aquela inquietação familiar de soldado, o instinto que eu pensava ter deixado para trás em cidades estrangeiras empoeiradas, começou a me incomodar. Era um pavor frio e silencioso que se espalhou pelo meu peito. Então, ela começou a falar sobre Roger, um novo colega da escola. Ele é só alguém com quem você pode conversar, Luke, dizia ela, num tom defensivo antes mesmo de eu expressar qualquer preocupação. Você não entenderia. Ele sabe como é lidar com pais e orçamentos. A indiferença dela me magoou. Parecia que uma barreira estava sendo erguida, um muro de palavras. Grace, inocente e observadora, às vezes o mencionava. O Roger veio aqui hoje, papai, enquanto você estava no trabalho. Ele me contou uma história engraçada sobre um esquilo. Ou, o Roger me trouxe este quebra-cabeça, olha só. Meu estômago se apertava. Ele estava na minha casa. Estava dando presentes para a minha filha, enquanto eu estava fora trabalhando, sustentando a casa. Numa terça-feira, enquanto procurava minhas chaves emprestadas na bolsa dela, encontrei um recibo desconhecido. Era do The Golden Spoon, um restaurante chique no centro da cidade, o tipo de lugar com toalhas de mesa brancas e sussurros discretos, um lugar que nunca tínhamos frequentado. A data era de uma noite em que eu estava fora da cidade fazendo uma avaliação de segurança. O valor era referente a 2 pratos principais e uma garrafa de vinho. Foi então que comecei a verificar a conta telefônica dela. Os números eram alarmantes, padrões de chamadas incomuns, mensagens de texto tarde da noite, números que eu não reconhecia. Minha hipervigilância, apurada ao extremo em zonas de combate, havia retornado com força total. Só que agora, o inimigo não estava no exterior. Estava escondido na minha própria casa, nos espaços silenciosos entre nós, nos rastros de dados em uma conta telefônica.
Eu me sentia como se estivesse de volta à patrulha. Cada sombra uma ameaça em potencial, cada silêncio um aviso. Você está imaginando coisas, Luke, disse Emily com a voz cortante, um tom frio que eu nunca tinha percebido antes quando tentei tocar no assunto, falar sobre o que eu estava vendo, o que eu estava sentindo. Ela olhou para mim então, olhou de verdade, mas seus olhos carregavam um desafio, não um convite. A decisão de testá-la pareceu uma rendição, uma aceitação sombria de algo em que eu não queria acreditar. Disse a Emily que tinha uma viagem de trabalho de emergência, um voo de última hora para uma avaliação de segurança urgente do outro lado do estado. Minha mala estava pronta, minha caminhonete carregada com meu equipamento. Dei um beijo de despedida em Grace com um nó na garganta e disse a Emily que ligaria quando pousasse. Mas, em vez de ir para o aeroporto, dirigi alguns quarteirões pela nossa rua, estacionei minha caminhonete na sombra de um velho carvalho e esperei. O frio pavor se instalou, pesado e familiar, uma constante companheira de uma vida passada. Meu coração martelava contra as costelas, cada batida uma contagem regressiva silenciosa. Os postes de luz projetavam sombras longas e distorcidas. As horas se arrastavam. Então, no final daquela noite, um carro parou na nossa entrada. Não era o meu. Um modelo mais novo, preto, brilhante, não era nada que eu reconhecesse dos carros dos nossos vizinhos. Um homem saiu, alto e magro. Roger. O nome era um zumbido baixo nos meus ouvidos. Eu o tinha encontrado rapidamente em um evento beneficente da escola. Um aperto de mão rápido, um aceno educado. Agora, ele estava subindo a minha calçada. Eu observei, uma espectadora silenciosa do meu próprio pesadelo. Emily abriu a porta. Não houve um aceno educado, nenhuma saudação casual. Ela entrou em seus braços, um movimento fluido, uma intimidade que me tirou o fôlego. Ele a abraçou forte, depois se inclinou e eu vi seus lábios encontrarem os dele. Um beijo suave sob a luz fraca da varanda. O mundo girou. Foi um golpe físico, uma súbita rajada de ar frio, uma sensação de queda que me roubou o ar dos pulmões. Cada músculo do meu corpo se contraiu. Horas depois, a porta da frente se abriu novamente. Roger saiu, ajeitando o paletó, com um olhar satisfeito no rosto. Voltou para o carro e foi embora, o zumbido do motor se dissipando na noite silenciosa. Eu fiquei sentada na minha caminhonete, o aperto frio do volante sendo a única coisa que me prendia à realidade. Meu mundo havia se despedaçado em milhões de pedaços, silenciosos e completos. Entrei em casa pouco antes do amanhecer, minhas chaves tilintando levemente na fechadura. Emily estava dormindo em nossa cama. Grace ainda estava lá em cima, sonhando, alheia à destruição lá embaixo. Tomei um banho, mas a água quente não fez nada para dissipar o frio que se instalara em meus ossos. Na manhã seguinte, à mesa da cozinha, o silêncio era denso. Emily servia café, de costas para mim. "Onde você estava ontem à noite?" Perguntei, com a voz perigosamente calma, as palavras planas e uniformes. Meu treinamento como fuzileiro naval, a capacidade de controlar minhas reações sob pressão, foi uma aliada implacável naquele momento. Ela ficou tensa. "Como assim, Luke?" "Eu estava aqui, corrigindo provas. Acabei dormindo no sofá." Ela começou a gaguejar, inventando uma história com detalhes que não se encaixavam. Ela não me encarava. Eu a observei, meu olhar firme. "Não minta para mim, hein?" Eu o vi. Seu rosto empalideceu. A xícara tilintou ao ser pousada. Tentou negar novamente, um protesto fraco, e então desabou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, seus ombros tremendo. "Não significou nada, Luke, foi um erro terrível", implorou, a voz embargada pelos soluços. Meu treinamento se manteve firme. O choque era como uma armadura fria ao meu redor. "Diga-me", exigi. "Quando começou? Quanto tempo durou?" Eu precisava de detalhes. Uma cronologia para mapear a traição, para entender a profundidade do engano. Ela falava hesitante, confissões fragmentadas de solidão, de se sentir invisível, de Roger ouvindo. Ela pintou um quadro de um declínio gradual, uma amizade que se transformou em algo mais, uma vulnerabilidade que ela encontrou nele e que, segundo ela, eu não poderia oferecer. Pensei em Grace, lá em cima, dormindo tranquilamente em sua cama, completamente alheia aos destroços da base de sua família. O riso inocente, os desenhos a giz de cera colados na geladeira. Tudo parecia contaminado. "Você jurou que nunca precisaria de mais ninguém", eu disse, minha voz oca, as palavras com gosto de cinzas. "Você jurou que seríamos uma equipe", as palavras que minha mãe dissera anos atrás,
depois que meu pai foi embora, ecoavam na minha mente. Nunca abandone sua família, Luke. É a pior traição que existe. Agora, eu entendia a dor dela de uma forma que nunca quis entender. A necessidade de ar era imediata, primitiva. Saí de casa, a porta da frente fechando com um baque suave que pareceu um fim definitivo. Meu caminhão ligou com um rugido familiar e dirigi sem rumo a princípio, depois em direção à rodovia, deixando a fita interminável de asfalto se desenrolar sob mim. O sol era um disco laranja opaco no horizonte, prenunciando um novo dia que parecia totalmente desolador. Dirigi por horas, os quilômetros se tornando um borrão. O único som, o zumbido dos pneus no asfalto e o ritmo irregular da minha própria respiração. Finalmente, parei num posto de descanso na beira da estrada com o cascalho rangendo sob os pneus. Meu celular parecia pesado na minha mão. Liguei para Todd, meu irmão, meu porto seguro. Ele atendeu no segundo toque, a voz rouca de sono. Luke, o que houve? É a Emily, eu disse, as palavras cruas quebradas. Ela me traiu com aquele cara, o Roger. Todd ouviu, quieto e paciente, enquanto eu desabafava tudo. A observação, o confronto, os pedidos de desculpas vazios. Ele não ofereceu clichês nem respostas fáceis. Caramba, Luke, disse ele finalmente com a voz baixa. Sinto muito, cara. Isso é difícil. Pense na Grace, antes de tudo. Faça o que fizer. Certifique-se de que ela esteja bem. Suas palavras foram uma pequena âncora na tempestade. Quando voltei para casa, a casa parecia mais fria do que o ar lá fora. Emily ainda estava transtornada, com os olhos vermelhos e o rosto manchado. Ela implorou por perdão, prometeu terminar com Roger, jurou que foi um erro, uma anomalia. Suas palavras pareciam frágeis, transparentes. Como você pôde fazer isso conosco? Perguntei, sentindo uma dor lancinante e palpável no peito. Com a Grace, o pensamento em nossa filha, em sua confiança inocente, retorceu algo dentro de mim. Não voltei para a nossa cama. Em vez disso, levei minhas coisas para o pequeno quarto de hóspedes, aquele que usávamos para parentes que vinham de fora. A cama de casal, antes um espaço sagrado, agora parecia um símbolo de confiança quebrada, manchada e vazia. A casa inteira parecia um campo de batalha, silenciosa e tensa, repleta de acusações não ditas que pairavam no ar entre nós. Meu treinamento de fuzileiro naval entrou em ação, um objetivo de missão, claro e conciso. Comecei a reunir evidências, registros telefônicos, extratos bancários, minhas próprias observações detalhadas de suas idas e vindas, as vezes em que o carro de Roger foi visto. Foi um processo metódico, distante, como se eu estivesse me preparando para uma missão, compartimentando o caos emocional. A parte mais difícil era manter a fachada para Grace. Forçava sorrisos, reprimia o peso esmagador e lia histórias para ela na hora de dormir com uma voz firme. Sua mãozinha confiante na minha era um lembrete doloroso do que estava em jogo. Emily tentou explicar com a voz baixa. Ela falou sobre se sentir negligenciada, sobre meu distanciamento, sobre precisar de atenção. Você estava sempre trabalhando, Luke, sempre preocupado com alguma coisa. Eu precisava me sentir vista. Você podia ter conversado comigo, Emily. Respondi com a voz monótona. Construímos isso juntas. Fizemos promessas. As palavras soaram como pedras. A história que compartilhamos, os anos construindo uma vida, agora pareciam desmoronar sob meus pés. Minha mente começou a ponderar as opções, cada uma mais pesada que a anterior. Divórcio, terapia, até mesmo o brilho frio e impiedoso da vingança. O fuzileiro naval em mim ansiava por um objetivo claro, um caminho a seguir, por mais brutal que fosse. Lembrei-me das dificuldades da minha mãe depois que meu próprio pai nos abandonou, deixando-a para criar 2 meninos sozinha, com dificuldades financeiras e traumas emocionais. Eu não deixaria Grace sem nada. Esse era um objetivo claro. Eu só quero que sejamos uma família de novo, disse Emily com a voz embargada, ecoando no quarto de hóspedes silencioso. Ela sentou-se na beira da cama com as mãos entrelaçadas. Olhei para ela e depois para fora da janela. O sol já estava alto, brilhante e implacável. Naquele momento, eu soube que minha estratégia não seria a reconciliação. Seria lidar com as consequências de seus atos, com o futuro de Grace e com a minha própria sobrevivência. Na manhã seguinte, encontrei-me no escritório do Sr. Davis, um espaço que parecia tão sólido e despojado quanto o próprio homem. Sua mesa estava limpa, sua expressão serena.
Ele ouviu pacientemente enquanto eu apresentava as provas. O recibo do The Golden Spoon, os registros telefônicos com seus padrões incomuns, as anotações detalhadas das visitas de Roger, a data em que os vi se beijando na varanda. Era como apresentar um dossiê, não dissecar minha própria vida. O adultério neste estado pode afetar a divisão de bens e, em alguns casos, a guarda dos filhos, especialmente se envolver a casa conjugal ou expuser uma criança a condutas inapropriadas, afirmou o Sr. Davis com voz firme e objetiva. Ele me aconselhou sobre como maximizar minhas chances de sucesso, enfatizando a importância de garantir a casa e, mais importante ainda, de estabelecer meu papel claro como a principal responsável pela guarda de Grace. Foi uma conversa fria e prática, desprovida de emoção, e isso me agradou. Comecei a tomar medidas, sutis a princípio. Não esvaziei as contas, mas transferi fundos, garantindo que a poupança para a faculdade da Grace estivesse separada e que eu tivesse recursos suficientes para cobrir as contas e quaisquer necessidades imediatas. Tratava-se de garantir o futuro dela, não apenas o meu. Eu dizia a mim mesma que era uma proteção, uma medida lógica. Quando informei a Emily que estava entrando com o pedido de divórcio, seus apelos por outra chance, por terapia, soaram como ecos distantes. Acabou em, eu disse, interrompendo suas palavras com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Minha voz estava calma, quase entediada. Seu choque rapidamente se transformou em raiva. Você não pode simplesmente jogar tudo fora. Eu lutarei com você por Grace, Luke. Você acha que pode simplesmente levá-la? Ameaçou ela, com o rosto contorcido. Encarei seu olhar. Minha voz era baixa, controlada. Você quer brigar? Não vai gostar da batalha. Não era uma ameaça, era uma constatação, uma promessa de que eu já estava preparado para a guerra. Minha atenção então se voltou para Roger. Entrei em contato discretamente com a diretora da escola de Emily, não com uma acusação, mas com uma vaga e anônima preocupação sobre uma conduta não profissional observada envolvendo um professor e uma colega casada. Apenas o suficiente para plantar uma semente para atrair atenção. Compilei informações sobre Roger usando as habilidades que aprimorei na Sentinel Security, seus perfis públicos, seu endereço, até mesmo detalhes sobre seu estado civil e o nome de sua esposa. Justifiquei o uso dos recursos da empresa. Era ético, eu dizia a mim mesmo, porque estava protegendo minha família, agindo em prol da minha segurança pessoal. Não se tratava apenas de mim. Tratava-se da integridade daquilo em que eu acreditava, daquilo que eu havia construído. Não se trata apenas de mim, Emily, eu lhe disse certa noite, enquanto ela estava sentada à minha frente na sala de estar, tentando se defender mais uma vez. Trata-se da traição à nossa família, a Grace. Comecei a passar mais tempo de qualidade com a Grace de forma deliberada. Levava-a ao parque depois da escola, ajudava-a com a lição de casa, lia mais histórias para ela antes de dormir. Certifiquei-me de ser vista pela Emily, pelos vizinhos, pela própria Grace como a mãe estável e dedicada. Era estratégico, sim, mas também era genuíno. Estar com a Grace era a única coisa que parecia real, que ainda tinha significado. Emily parecia encolher-se sob o peso de tudo aquilo. Seus amigos da escola começaram a se distanciar, educados, mais raros. Eu sabia que os sussurros haviam começado. A peça final do meu plano inicial se encaixou perfeitamente. Redigi um e-mail anônimo para a esposa de Roger, uma mensagem simples com provas irrefutáveis anexadas, cópias do recibo do restaurante, capturas de tela das mensagens de texto e uma foto nítida de Roger e Emily se beijando na minha varanda. O clique do botão enviar foi silencioso, mas o eco foi ensurdecedor. Cada escolha tem um preço, cada ação uma consequência. Às vezes você se pergunta se o custo vale a pena. Continue lendo até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Essa foi a primeira peça do dominó. Ela caiu, silenciosa e precisa, desencadeando uma série de consequências para Emily e Roger, consequências que eles ainda não haviam começado a compreender. As consequências da denúncia anônima à esposa de Roger foram rápidas e brutais. A notícia se espalhou rapidamente pela nossa cidade, daquele tipo que se alastra como fogo em palha seca. O casamento de Roger desmoronou publicamente. Sua esposa, uma mulher reservada pelo que eu sabia, entrou com um pedido de divórcio alegando infidelidade. Na mesma semana, ele foi suspenso da escola, enquanto aguardava o resultado da investigação.
Os boatos sobre sua conduta inadequada, inicialmente plantados pela minha ligação anônima para o diretor, agora tinham provas concretas para alimentá-los. Emily foi pega de surpresa. A rapidez e a dimensão de tudo pareceram chocá-la. Ela me confrontou, o rosto corado, os olhos faiscando. Você plantou essa semente, não foi, Luke? Gritou ela, a voz embargada, mal conseguindo conter as lágrimas. Esta é a sua vingança. Encarei seu olhar, mantendo o meu impassível. Eu não traí ninguém, Emily. Você traiu. Minha voz era plana, desprovida de emoção, uma escolha deliberada. Sua reputação na escola sofreu danos imediatos e irreparáveis. Os pais, já cautelosos, começaram a tirar seus filhos de sua turma, alegando ambientes familiares instáveis e julgamento questionável. O conselho escolar, sob imensa pressão da comunidade e com a suspensão de Roger como precedente, iniciou sua própria investigação sobre Emily. Ela foi obrigada a tirar uma licença, e sua carreira de professora, a que ela amava, ficou por um fio. A pressão financeira aumentou rapidamente. Bloqueei os cartões de crédito conjuntos, restringindo o acesso dela às nossas contas compartilhadas apenas ao essencial. Compras de supermercado, gasolina, material escolar da Grace, só isso. Não se tratava de vingança, tratava-se de controle, de proteger o pouco que nos restava e de garantir que eu tivesse recursos para lutar. Então, entrei com um pedido de guarda exclusiva da Grace. Meu advogado, Sr. Davis, expôs o caso, o comportamento imprudente da Emily, sua instabilidade emocional durante o caso extraconjugal e o transtorno que isso causou. Não foi uma conversa agradável. Você está destruindo a minha vida, Luke! Emily gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto e a voz embargada pelo desespero. Ela estava parada no meio da sala de estar, com as mãos cerradas, completamente encurralada. Você destruiu o nosso, respondi com a voz firme e inabalável. Agora você paga o preço. Não havia satisfação em dizer isso. Apenas uma sombria sensação de inevitabilidade. Minha prioridade continuou sendo Grace. Eu a protegi o máximo possível do caos que se desenrolava. Mamãe não está se sentindo bem, querida. Eu explicava suavemente. Ela precisa de um tempo sozinha agora. Encontrei uma nova terapeuta para Grace, uma especializada em ajudar crianças a lidar com a separação dos pais. Uma mulher gentil com uma voz suave. Eu queria que Grace tivesse um espaço seguro para processar as mudanças, expressar seus medos, tentar entender um mundo que de repente estava mudando sob seus pezinhos. Nossa casa, outrora vibrante, repleta de risos e refeições compartilhadas, agora era uma casca vazia. Estava permeada por uma tensão constante, um zumbido silencioso de ressentimento que vibrava em cada cômodo. O gosto amargo da traição pairava no ar, uma lembrança constante do que havia sido perdido e do que eu lutava para proteger. Cada objeto, cada fotografia agora parecia um artefato de uma vida passada, uma vida que havia desaparecido. O mundo de Emily, antes tão estável, continuou a desmoronar dolorosamente. O conselho escolar, cedendo à pressão pública e dos pais, tomou sua decisão. Ela perdeu o emprego, sua carreira de professora no distrito chegou ao fim. Os boatos na cidadezinha garantiram que ela não conseguisse encontrar outra posição. Colegas, antes amigos, agora a cumprimentavam com acenos educados, porém distantes, incapazes de conciliar a Emily que conheciam com a Emily exposta pelo escândalo. Os convites para almoço cessaram. Encontros sociais se tornaram constrangedores. Ela era uma pária. Enquanto isso, eu mantive a compostura, uma fachada sólida de estoicismo. Eu era o marido traído, o pai dedicado, protegendo minha filha da destruição. Não era totalmente uma atuação. A dor era real, mas a determinação também. A batalha pela custódia se intensificou. Emily lutava desesperadamente, agarrando-se a qualquer esperança. Mas o Sr. Davis havia construído um caso irrefutável. Os registros telefônicos, as irregularidades financeiras, a instabilidade emocional documentada, as preocupações anônimas da escola, até mesmo o colapso público de Roger, tudo pintava um quadro claro. Ele está me fazendo parecer um monstro, ouvia lamentar para seu próprio advogado do outro lado das portas do tribunal certa tarde. Grace começou a fazer perguntas, percebendo a profunda mudança, embora ainda fosse muito nova para compreender totalmente as complexidades. "Por que a mamãe está sempre triste?" perguntou ela certa noite, puxando minha blusa, sua mãozinha quente contra meu braço. Sua inocência era como uma pontada aguda no meu peito. Eu me agachava, olhando em seus olhos sinceros.
A mamãe não está se sentindo bem, querida, eu dizia, tentando manter a voz calma. Às vezes, os adultos ficam doentes por dentro e precisam de tempo para melhorar. Era uma explicação frágil, mas era tudo o que eu tinha. Debati-me com a moralidade das minhas ações. Ao ver o sofrimento de Emily, a humilhação pública, a destruição da sua carreira, era difícil não sentir um lampejo de algo. Mas então eu me lembrava da imagem dela beijando Roger na minha varanda, da sensação de vazio causada pelas suas mentiras, da lenta erosão da confiança e da dor que ela me infligiu, a Grace. O lampejo se extinguia. Minha mãe e Todd me visitavam com frequência. Sua presença um apoio silencioso e constante. Minha mãe, em especial, parecia compreender a profunda ferida da traição. Você está fazendo a coisa certa, filho, ela dizia com a mão no meu braço. Famílias não deveriam ser destruídas assim, não por um estranho. Todd apenas assentia, uma afirmação silenciosa do meu caminho. Emily fez tentativas desesperadas de reconciliação, oferecendo inúmeras desculpas, implorando em meio a lágrimas por outra chance, para que simplesmente voltássemos a ser como éramos. Mas meu coração havia endurecido, calcificado pela traição e pela briga subsequente. Eu não via seus apelos como um remorso genuíno pelo que ela havia feito. Mas como uma tentativa desesperada de recuperar a vida confortável que ela havia perdido, a vida que eu havia construído para ela. A casa, outrora um lar acolhedor e vibrante, era agora um campo de batalha silencioso. O riso de Grace, embora ainda presente, era um som frágil cortando a tensão generalizada como uma lâmina delicada. Era uma lembrança da inocência que lutei para preservar, a única verdadeira vítima desta guerra. Senti o imenso peso das minhas ações, a fria e dura satisfação da vitória misturada a uma profunda e persistente tristeza. O silêncio na casa, o vazio onde outrora habitavam sonhos compartilhados, era uma constante companhia. Compreendi então que mesmo a vitória em certas batalhas pode ter um custo devastador, deixando cicatrizes que talvez nunca se curem por completo. Chegou o dia da audiência de divórcio e guarda dos filhos. Emily estava sentada do outro lado do tribunal, o rosto pálido e abatido com uma aparência cansada e derrotada. O brilho que antes havia em seus olhos se extinguira, substituído por um vazio profundo. Não senti nada ao olhá-la, nem raiva, nem pena, apenas um vazio silencioso. O Sr. Davis, meu advogado, foi metódico. Apresentou o caso como um relatório militar, organizado, preciso e devastadoramente eficaz. Expôs a infidelidade de Emily, a cronologia dos fatos, as provas. Falou do sofrimento emocional causado a Grace, da perturbação em sua vida. Pintou um retrato de um pai dedicado, um lar estável e uma mãe irresponsável. O advogado de Emily tentou contra-atacar, retratando-me como vingativo, controlador e até emocionalmente distante, mas as provas contra Emily eram muito fortes, meticulosamente documentadas. Seus pedidos de desculpas lacrimosos e seus erros pareceram insuficientes diante dos fatos concretos. Quando testemunhei, minha voz estava calma e firme. Falei sobre meu serviço militar, as lições de dever e compromisso que ele me ensinou. Falei sobre minha devoção a Grace, a promessa que fiz de ser um pai presente. E falei da profunda traição, não com raiva, mas com um tom calmo, quase melancólico, como se estivesse detalhando uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Tudo o que eu queria era uma vida normal, declarei, com a voz embargada, o suficiente para demonstrar humanidade, não fraqueza. Uma família que me amasse, um lar em que eu pudesse confiar. Emily fez um apelo emocionado, admitindo seus erros em meio a lágrimas e implorando por compreensão. Mas seu apelo foi em vão, um solilóquio improvisado contra uma narrativa calculada. Suas palavras pareciam ricochetear nas paredes de pedra do tribunal, sem encontrar eco. A juíza, uma mulher severa na casa dos 50, não poupou palavras. Sua decisão foi amplamente a meu favor, guarda legal e física integral de Grace. Uma parte significativa dos bens do casal foi concedida a mim, reconhecendo as dificuldades financeiras causadas pelas ações de Emily. Emily teve direito a visitas supervisionadas, um lembrete doloroso e contundente de seu papel diminuído e da pouca confiança que depositava em mim. Assim que o juiz terminou, Emily olhou para mim do outro lado do corredor. Seus olhos, repletos de uma mistura de ódio e desespero, encontraram os meus. Você venceu, Luke, sussurrou ela com a voz quase inaudível. Mas você também perdeu tudo. Não senti nenhum triunfo. Apenas um vazio oco, uma satisfação fria que não oferecia nenhum calor.
A justiça que eu buscava parecia tão clínica e insatisfatória quanto o interior de um tribunal. Estava tudo acabado, sim, mas a vitória era pesada, não alegre. Roger, destituído do emprego, do casamento e da reputação, desapareceu da comunidade. Um pequeno parágrafo anônimo no jornal local marcou sua partida. Uma nota de rodapé para um escândalo que abalou nossa pacata cidade. Levei Grace para casa. A viagem foi silenciosa. O zumbido do caminhão era o único som. Meu docinho, eu disse, puxando-a para o meu colo no sofá. O juiz decidiu que você vai morar comigo em tempo integral agora. Mamãe vai vir visitar, mas seremos só nós duas por um tempo. Seu rostinho era uma mistura de confusão e uma tristeza silenciosa que eu nunca tinha visto antes. Eu a abracei forte, tentando absorver um pouco daquela tristeza, tentando fazer com que minha presença fosse suficiente. Mais tarde, comecei a empacotar os pertences restantes de Emily. Suas roupas, seus livros, os pequenos objetos pessoais que ela havia deixado para trás. Cada item era um ato final e cruel de separação. O fechamento tangível de uma porta que um dia me levou a uma vida que eu pensava ser eterna. Os meses se arrastaram, marcando o tempo não por dias, mas pelo estabelecimento lento e deliberado de uma nova rotina. Agora éramos só eu e Grace. Nós duas contra um mundo que por um tempo pareceu empenhado em nos separar. A casa, antes repleta dos toques decorativos de Emily e do aroma de seu perfume, agora parecia mais vazia, mais silenciosa, os espaços mais amplos. Estava limpa, organizada, mas o calor havia se esvaído das paredes. Grace se adaptou, resiliente como as crianças costumam ser, mas as perguntas sobre a ausência da mãe persistiam. Uma dor silenciosa que se manifestava em sussurros ou em uma súbita melancolia em seus olhos. Eu a levava às visitas supervisionadas de Emily, observando as interações tensas, o silêncio constrangedor entre mãe e filha. Vi a sombra da mulher que amei nos olhos de Emily, agora cheios não de raiva, mas de um profundo e persistente arrependimento, e do peso das consequências. O vazio que senti após a decisão do tribunal persistiu. Comecei a fazer terapia, um passo silencioso, quase relutante. Precisava processar o trauma, não apenas da traição, mas também do custo moral das minhas próprias ações. Eu havia alcançado a justiça, sim. Emily havia pago um preço, mas isso não havia trazido de volta o que foi perdido. Não me havia tornado inteiro. Às vezes, mesmo quando você está certo, eu disse a Todd durante uma de suas visitas, ainda dói demais. Minha mãe, sempre prática, me lembrou da importância de seguir em frente, não apenas por mim, mas por Grace. Você fez o que tinha que fazer, filho, disse ela com a voz suave, mas firme. Agora construa algo novo, por ela. Vendi a casa. Muitas lembranças dolorosas estavam impregnadas em suas paredes, em cada rangido do assoalho, em cada sombra na escada. Foi um rompimento definitivo, um ato final para cortar os laços com o passado. Grace e eu nos mudamos para um lugar menor e mais aconchegante do outro lado da cidade. Um bairro tranquilo com um grande parque por perto. Era um novo começo, uma tela em branco. Encontrei um novo propósito na paternidade solo, dedicando-me inteiramente ao bem-estar de Grace. Meu trabalho na Sentinel Security tornou-se um meio para um fim, uma forma de prover, mas meu foco havia mudado. Seu riso, inicialmente tímido na nova casa, retornou lentamente, preenchendo os cômodos com um som que transmitia esperança. Ela floresceu, uma flor resiliente encontrando seu caminho em direção ao sol. Entendi que a guerra havia terminado. A batalha pela casa, pela guarda, pela vingança, tudo havia acabado. Mas as cicatrizes permaneceram, profundas, uma lembrança permanente da traição, do que acontece quando a confiança se despedaça. Aprendi que, embora você possa fazer alguém pagar o preço, nem sempre é possível recuperar o que foi perdido. Algumas coisas, uma vez quebradas, jamais podem ser totalmente restauradas. A lembrança da traição de Emily, do sorriso irônico de Roger, permaneceu como uma lição silenciosa e persistente. Uma lição sobre a fragilidade da confiança, o poder devastador do engano e as profundas consequências morais das promessas quebradas. Certa noite, segurei a mão de Grace enquanto o pôr do sol no meio-oeste americano pintava o céu com tons de laranja e roxo. As cores eram lindas, mas o horizonte ainda parecia vasto e vazio. A vida não era mais perfeita como nas fotos. A linha do tempo organizada e impecável da felicidade que eu um dia imaginei para mim havia sido despedaçada, mas era real e era nossa. O silêncio após a batida do martelo foi pesado.
um peso palpável que pairou sobre o tribunal. Eu havia vencido. A guarda total, a casa, o reconhecimento da mentira de Emily. Eu executara meu plano meticulosamente, sem deixar nada ao acaso, sem deixar pedra sobre pedra. Cada prova, cada movimento calculado, me conduzira a esta vitória fria e vazia. Mas, ao sair daquele tribunal, com a pequena mão de Grace firmemente entrelaçada na minha, a sensação não era de triunfo. Era um vazio profundo e penetrante. O sussurro de Emily, "Você venceu, Luke, mas também perdeu tudo", ecoava nos meus ouvidos. Ela tinha razão, de certa forma. Eu havia perdido a crença em uma vida simples e honesta. Perdi a esposa que um dia amei, a família que eu achava inabalável. Perdi um pedaço da minha própria alma na luta. As cicatrizes da traição e da minha própria vingança calculada permaneceriam para sempre. Era um lembrete permanente de que algumas vitórias deixam apenas o gosto amargo do que poderia ter sido. A vida não era mais perfeita, mas era real, e era nossa.